Alô, pessoal! Mais uma vez estamos aqui, diretamente de Duque de Caxias, aqui da sede do Ponto de Cultura da Associação de Professores Pesquisadores de História, com mais uma edição do 30 Minutos e um Café. E essa série que nós iniciamos na semana passada é com ex-alunos da FEUDUC. A FEUDUC é uma faculdade que tem aqui no território do Grande São Bento. E esse projeto, ele é um projeto da Secretaria de Estado e Cultura de Economia Criativa do Rio de Janeiro, do edital Nossos Museus. E hoje aqui a gente está com uma pessoa especial, mora no meu coração, Solange dos Santos Marques, né? Então, hoje, o nosso 30 Minutos e um Café, com ex-alunos da FEUDUC, com a professora de português, Solange Marques. Aí, agora é contigo. Fala um pouquinho quem você é, de que você já fez, por onde você já andou. É contigo. Meu nome é Solange dos Santos Marques. Fiz a graduação na FEUDUC há alguns anos. E a pós-graduação também. Alguns anos não, coração. Alguns anos atrás. Algumas décadas, né? Algumas décadas. E a FEUDUC está no meu coração. Eu sou professora de língua portuguesa da Rede Estadual de Ensino. Trabalho com o ensino médio e conheço vários colegas também da mesma rede, da Rede Estadual de Educação ou também da Rede Municipal, que também foram alunos da FEUDUC. E a história que nós temos, assim, grandiosa da FEUDUC... E você nasceu onde? Eu nasci em Duque de Caxias, fui criada na Vila São Luís, né? Minha infância toda foi na Vila São Luís, Rua 13 de Maio. Rua 13 de Maio, esquina com a 1º de Janeiro. Nossa. Anos. E hoje eu moro no Sarapuí, também Duque de Caxias. E seus pais são de onde? Meus pais, meu pai do Rio de Janeiro, a minha mãe sergipana. E eu também nasci em Sergipe. Nasceu em Sergipe ou Caxias? Não, nasci em Sergipe Aracaju. E fui criada, né? Minha infância toda foi na Vila São Luís. E há alguns anos eu moro no Sarapuí, em Duque de Caxias também, em Duque de Caxias. E minha escola de origem, a escola que eu atuo, no Pantanal, também Duque de Caxias. Nossa, agora tem uma pergunta, né? A gente faz essa pergunta para todo mundo que chega aqui. Normalmente as pessoas falam assim, nasci em tal lugar, isso com essa apresentação que você fez, né? Mas a gente fala o seguinte, com tanto lugar no mundo, o mundo é imenso, né? 5 continentes, não sei quantos países, tantos povos diferentes. Por que que seus pais vieram morar em Duque de Caxias? Na Vila São Luís, lá na Chacrinha, Rua 13 de Maio, esquina com 1º de Janeiro. Por que que você acha que tanto lugar no mundo eles foram morar ali naquele lugar? Porque eles foram morar... Minha mãe era de Sergipe. Então, tinha alguns familiares aqui no Rio de Janeiro. O meu pai, a origem, no caso nosso, né? Pai, a origem no Rio de Janeiro. Então, a família do meu pai no Rio de Janeiro. A família da minha mãe em Sergipe. Só que alguns familiares da minha mãe trabalhavam no Rio de Janeiro. Então, nisso, a família aqui... E aí, minha mãe contava a história que, num jogo de futebol, se eu não me engano, ela conheceu meu pai. Na beira do campo. E aí, na beira do campo... Dando mole pro seu Délio Marques. Que o campo era... até tem uma recordação muito vaga. O campo era mais ou menos ali onde era Mabel, o shopping, Caxias Shopping, era ali naquelas mediações. Então, pelo que mais minha mãe contava era que a origem dela sergipana, a origem do meu pai Rio de Janeiro, e aí num jogo de futebol se conheceram, casaram e ficaram anos e anos Casado, juntos. né? Até ela falecer. Cinco filhos,
Eu tenho uma irmãzinha especial, nós temos uma irmãzinha especial, e tem uma irmã professora também, que fez graduação na FEUDUC. Na FEUDUC nós temos recordações maravilhosas. Estou lembrando até aqui de um professor que mora no meu coração, né? Ele, professor Galba, professor de língua portuguesa. Outro professor de língua portuguesa que marcou também a minha vida foi o professor Trindade também. Carlos Trindade. E Carlos Trindade. E a professora Zuleia também, Então, que é a professor esposa. Galba. Professor Galba. Professor Carlos Trindade. E a professora Zuleia. Mas voltando lá na Vila São Luís, né, que antes de chegar na FEUDUC, você tem uma trajetória. Sim. Quando a gente fala assim da Vila São Luís, lugar onde você morava, da família, dos irmãos, família grande, família pobre, quando fala dessa parte da sua vida antes da FEUDUC, o que mais você lembra? O que eu mais lembro era brincar na rua, queimado. Tinha queimado. Aquelas brincadeiras bem simples, né? Corda, queimado. Hoje, praticamente, nós não presenciamos mais as crianças e os jovens brincando nisso. E as dificuldades também da vida que nós lembramos. Que hoje, a realidade hoje é diferente, né? As dificuldades, mas voltando para a FEUDUC, a partir do momento que nós estudamos, que nós conhecemos outros espaços, a realidade vai mudando gradativamente. Então, as lembranças do passado, e hoje nós acreditamos que, por termos estudado um pouco mais, por termos um conhecimento de alguns fatos, nós temos um olhar diferente do passado e um olhar, vamos dizer, um olhar promissor. Acreditamos que... Mas dentro da sua casa, né? No caso, a nossa casa, tinha esse ambiente de estudo, porque a maior parte das pessoas da nossa geração, né? Nós somos exceções naquela comunidade, né? Quem conseguiu avançar assim? Não é quem conseguiu avançar, é o que acontecia dentro da nossa casa que fez com que nós avançássemos nos estudos, quais são as coisas mais marcantes desse estudo que tem dentro desse ambiente familiar, né? Que nos fez, né, ser um diferencial, vamos dizer assim, naquele território. Primeiro, novamente, eu vou falar das dificuldades. Então, dessas dificuldades, muitas vezes as pessoas não veem o estudo como uma oportunidade de mudança de vida. E nossos pais, principalmente nosso pai, ele exigia muito em relação a você estudar. Você tem que estudar, e acompanhava. A minha mãe nunca trabalhou fora, sempre foi do lar, e dando aquele apoio. Nós tivemos, eu creio nisso, que nós tivemos uma rede de apoio. A presença dos pais sempre no ambiente escolar, nas reuniões, participando, e também o acesso a ambientes culturais, mesmo com toda dificuldade, né? Mesmo com a irmãzinha especial, que ela começou a andar com quase 9 anos de idade, mas eu tenho essa recordação que com toda dificuldade nós tínhamos acesso. Quinta da Boa Vista, por exemplo, museu, exposições de navios, irmos ao centro do Rio, e meu pai, principalmente meu pai, né, sempre falava: vocês vão sair, vão observar, vão aprender e vão ser sempre muito educados, respeitando as pessoas e sempre mostrando que a vida pode proporcionar algo sempre melhor. Você tentando ser um ser humano melhor. E eu creio que os ambientes que nós participamos, o meu pai, nosso pai, ele participou muito do ambiente onde tinham vários parlamentares e às vezes envolvidos com a política. E o acesso também, né, esses ambientes diferenciados, eu creio também que mudou. A gente está falando aí da década de 70, década de 80, né? E o nosso pai, ele era muito ligado ao Partido Comunista. Uhum.
né? Aí depois, já na faculdade, eu fui entender um conceito do comunismo que é de um intelectual chamado Bourdieu, Pierre Bourdieu. E ele fala que as camadas populares, elas não vão deixar heranças para os seus filhos. Heranças materiais, capital, dinheiro. Mas que uma herança que é importante para as camadas populares é o capital cultural, né? Então, algumas pessoas que nós entrevistamos aqui falam justamente disso, que a trajetória que fizeram estão muito ligada assim, não ter dinheiro, mas ter acesso a espaços de intelectualidade, de estudo, né, bibliotecas, muitos livros em casa, que nós tínhamos muitos livros em casa, né? Eu lembro que com a gente, papai escondia os livros no saco, né? Ainda era ditadura militar, e eu era um que tinha acesso, quase ninguém em casa tinha acesso aos livros, né? Ou era debaixo da cama, ou era dentro do saco no quintal escondido. E quando fala isso para gerações, novas gerações não entendem, né? Como é que foi essa construção intelectual. Mas de casa até chegar à faculdade, você tem uma trajetória de estudos, né? Você foi passando por lugares onde você estudou. E numa época que praticamente não tinha escolas públicas. Que hoje que a gente vê um monte de escolas públicas em tudo quanto é bairro, inclusive algumas com deficiência de alunos, mas na nossa época não tinha tanta escola. Nós fomos praticamente alfabetizados em casa. Sim. Pela Yuyu. A Yuyu e a... Esqueci o nome da outra que depois foi ser faxineira nas empresas de ônibus, né? Esqueci o nome dela, enfim. Mas como é que foi essa sua trajetória até chegar a Felduc no campo da educação? Por onde você estudou, por onde você passou? Então, como eu falei, a nossa infância foi na Vila São Luís. Fiz o fundamental, o ensino fundamental no Educandário Sul-Americano. Com o Bidinho, seu Jair, não? Seu Bidinho. Era o Bidinho, eu não lembro. Vila São Luís. Da família. Hoje eu nem sei se existe mais escola naquele seu espaço. Alcibiades. Então, como meu pai era muito envolvido, né? Mas você foi alfabetizada ali, não, né? Fui não foi no veterano? Educandário Sul-Americano. Já foi no Educandário Sul-Americano. O meu ensino fundamental foi no Educandário Sul-Americano. Concluí o fundamental no Educandário Sul-Americano. E o ensino médio eu fiz no Duque. Né, Duque João Combate, na época. Duque particular, né? Particular. Você tá nervosa? Relaxa, pode botar a mão aqui em cima. Pode botar a mão aqui em cima, toma água, relaxa. Água, não, café. Um café. Então. E aí no João Combate. No Duque particular, que é o Duque que hoje também não existe mais. Não né? existe mais, né? Muito tempo. E qual a lembrança que você tem do Educandário Sul-Americano? O Educandário Sul-Americano era que sempre eu queria levar merenda, mas essa merenda eu lembro até hoje, que era o biscoito presuntinho. Até hoje eu gosto desse biscoito presuntinho, mas sem condições financeiras de sempre levar como merenda o biscoito presuntinho. E as reuniões, que nossos pais sempre participavam das reuniões. E uma coisa que meu pai falava, mais o meu pai, nosso pai, não queria reclamação na escola. Que nós tínhamos que estudar, respeitar os professores, e hoje nós somos professores, né? Graças a Deus somos professores, apesar das dificuldades, mas amo ser professora, gosto muito de exercer essa profissão, e até chegar a Felduc, concluí o fundamental no Educandário, fui para o João Combate. E qual é a lembrança maior lá do João Combate? Do João Combate, a lembrança maior era que, mesmo sendo escola particular, mas tinha aquela bolsa, aquele período de bolsa e tal, e nosso pai tinha ligação conhecia alguém dessa família, João Combate, e nós não pagávamos a mensalidade. E na época que você tinha que comprovar que tinha carteirinha,
você tinha que comprovar que tinha pago a mensalidade, normalmente nós éramos barrados, porque nós não tínhamos na entrada como comprovar. Aí Claro, como é que ia comprovar? Se não pagava, pô. Aí chamava a diretora, aí nós tínhamos, eu lembro, dona Nicinha, nessa. Todo mês era a mesma coisa. Todo mês. Hoje, de repente, seria como uma forma de constrangimento, porque na entrada nós éramos, que tinha carteirinha ainda, que não era podia com fazer carimbo. prova. Não podia fazer prova, mas nós fomos superando. E aí vem a questão da Felduc. Alexandre, meu irmão, professor hoje. Eu. Professor hoje de História, eu falo, sendo meu irmão, eu tenho uma grande admiração, né, pelo trabalho, pela seriedade, pela forma em que trata. Tô liberando dinheiro para esse elogio, Vitor, aí. Então... o cachê. Eu creio assim, fomos criados num ambiente onde tivemos alguns problemas, mas não era um ambiente com muitos conflitos familiares, na forma como hoje nós observamos agressão física, verbal, não. Resolvíamos tudo sentados, até minha irmãzinha especial, meu pai colocava ela sentada, ela sem entender nada, mas mais meu pai e minha mãe era muito tranquila, muito caladinha, e aí meu pai sentava com todo mundo para conversar e conversava mesmo. Então, até chegar a Felduc, o Alexandre, que abriu as portas, vamos dizer assim, né? Ingressou na Felduc e aí começou a motivar, tanto eu quanto a minha irmã, minha outra irmã que mora em Portugal, é professora de língua portuguesa, concluiu também na Felduc, e aí ele foi incentivando. Eu, na época, não pensava em ser professora. Mas a Felduc foi tão envolvente, foi tão... ela motivou, né, os encontros, as palestras, tudo que acontece numa graduação. E aí, no estágio, eu falei, não, eu quero ser professora. Quando eu comecei o curso de letras, eu pensava em ser secretária, porque na época eu trabalhava no Clube dos 500. No Clube dos 500 como secretária mesmo. Dia de evento, trabalhava na secretaria. Na né? secretaria. Ai, Vitor, tem uma história dela que não vai poder ser contada aqui com o Tim Maia, bicho. Os bastidores do show do Tim Maia. Não pode ser contada porque vai pro ar, né? Vai pro ar. Mas assim, no final das contas, ele não fez o show e foi embora. Mas quem estava no camarim sabe por que não teve o show. Ela, eu nunca tinha visto algumas coisas, né? Tinha acabado de sair de casa, começando a trabalhar. E trabalhou também na Câmara. Trabalhei na Câmara Municipal. Né? Na Câmara Municipal, no gabinete de alguns vereadores que também eram do campo progressista, também ligados ao Partido Comunista, que estava na ilegalidade, né? Aí trabalhou com a Luiz Novaes, trabalhou com o Henrique Peçanha, o João Batista, enfim. Mas, assim, quando você chegou na Felduc, qual era o aspecto físico da Felduc? Não estou falando dos professores. Mas como é que era a Felduc? Que eu também conto para os alunos. Como é que era a faculdade que eu fiz? Normalmente os alunos vêm de universidades públicas. Como é que era a Felduc? Chegou lá, olhou assim no primeiro dia. O aspecto da faculdade. Você lembra como é que era? A faculdade não tinha esse... Lá, já no final tinha aquele outro bloco. Na nossa época não tinha. Só tinha o Carandiru. Era só o Carandiru. E as turmas eram muito cheias, né? Mais de 50 alunos, mato, e o acesso também, não é? Eu lembro que alguns alunos não existia Uber, não existia motor Uber, e os ônibus, né, passavam quase meia hora, 25 minutos, quase uma hora, e os alunos persistentes, vários alunos que hoje são nossos colegas, muitos colegas de trabalho, não sei se posso usar esse termo, não tinha a facilidade que tem hoje de locomoção. E os professores, eu tenho lembrança que os professores eram muito dedicados, muito parceiros mesmo. Não sei se observavam a dificuldade e a força de vontade dos alunos
em superarem essas dificuldades da vida. Os professores davam toda a atenção, não lembro de nenhum professor que tenha, assim, tratado os alunos na época com indiferença. Nem a Jurema? Eram muito, Nem a Jurema de psicologia, dedicados. não? E aí, as manifestações, né? As manifestações que tinham na entrada da Felduc, que fechavam a Kennedy. E Para ter ônibus, né? Para ter ônibus. E tinha um problema sério na Felduc, que o Freire não pegou essa época, ele já vem depois, né? Que era quando as aulas começavam 6h15, 6 horas, mas os alunos só chegavam 7 horas, 7h30, porque eram alunos trabalhadores. Quando dava 8h30, faltava luz. Ou muita chuva. Gente, cadê a luz? Porque né, era um bairro que tinha muitas casas populares em construção ainda, e aí não aguentava. Quantas vezes nós assistimos aula com lamparina, né? Fazendo prova com lamparina. Faltava luz. Né? Faltava, e não tinha cantina, então era um cara que ficava com a Kombi na porta para a gente poder comer alguma coisa. Mas tem uma lembrança, eu acho que é mais do pessoal de história, porque eu convivia mais, que era a galera que não tinha grana e para economizar desciam do trem no Gramacho e vinham de trem. Eu era um desses, né? Quantas vezes? Às vezes eu vinha do cemitério do Corte 8 a pé, né? Até a Felduc para poder assistir aula. Quantos alunos, trabalhadores, vinham do trabalho a pé, ou vinham a pé, ou iam a pé, porque muitas vezes o ônibus não chegava até aqui, que às vezes tinha acidente, fechavam a ponte, enfim. Como é que era o pessoal de português? Eu lembro o pessoal de história, o pessoal de português eu não lembro, né? Também tinham alguns alunos que realmente, até do lote 15, né, que não só do lado do Gramacho, mas do lote 15 também, vários alunos a pé, vindo a pé e também voltando a pé. Mas eu vejo essa realidade como querer mudar a realidade da sua própria vida, acreditando E outro problema também era não tinha livro. Livros. A gente aí comprava o livro. E essa internet, né? Não existia. Não, aí todo mundo duro, ferrado, aí comprava um livro e aquele livro depois todo mundo ia e tirava xerox, que às vezes nem dinheiro para tirar xerox. Aí a gente arrumava um colega na prefeitura que tinha acesso a xerox, um que trabalhava numa empresa que tirava xerox, e aí um livro era praticamente um livro só para a turma toda e ia tirando, né, xerox aos poucos para poder estudar. E tem uma coisa na Felduc também, hoje eu vejo isso, né, distante, que era uma faculdade, praticamente a faculdade de mulheres, né? Eram pouquíssimos homens, quando a gente olha assim, tinha muitos homens no curso de matemática, mas no geral, letras então já era tradicional. Mas até mesmo no curso de história e biologia, eram mais muitas mulheres, né? Por que você acha que acontecia isso? Eu não sei, você como professor de história, né? Eu acho que nessa época as mulheres já estavam já com pensamento de... Mas que época é essa? Essa época o quê? 25 anos, 30 anos atrás. As mulheres já estavam começando a mudar essa mentalidade. Ou seja, eu não serei só do lar. Porque eu lembro que uma colega falava que a família... olha, praticamente 30 anos, né, atrás, dizendo para que você vai estudar, você é mulher. E eu sempre falo algo que, assim que eu comecei na Felduc, veio essa lembrança agora, assim que comecei o curso de letras na Felduc, uma tia de consideração, a minha mãe comentando, eram amigas, e minha mãe, eu comento até isso com os alunos, alguns alunos atualmente. A minha mãe conversando com a minha tia e nossa mãe, né, conversando com a nossa tia e falou assim, a Solange vai fazer letras, vai fazer faculdade. Mas Solange fazer faculdade? Está bem claro que a Solange vai ser do lar. Aí, casada com Guaraci Freire há quase 30 anos. Vai fazer faculdade. Mas professora. Então, mas hoje. Então, eu acho que naquela época, que né, um certo tempo, as mulheres já começaram a se conscientizar que teriam que
A mulher pode fazer todos os afazeres do lar, sim, mas também a mentalidade é estudar e mudar a própria realidade. Mas com tantas faculdades... Por quê? De repente, Por que a porque próximo, e eu acho também a acolhida. Porque eu creio que a FEUDUC, na época, por ser aqui, né, que eu digo, em Baixada Fluminense, e a maioria, hoje nós podemos ver nas universidades da Baixada Fluminense, você mora onde? Aí falam em alguns lugares do Rio. Mas na FEUDUC, na época, se você perguntar, você mora onde? Normalmente, a maioria, todos de Duque de Caxias. Eu acho que pela acolhida também, como eu já falei, os professores acolhiam muito bem e viam a realidade dos alunos, da dificuldade e acreditando que esses alunos, que hoje encontramos de repente com alguns professores, e nós observamos a felicidade desses professores, sabendo que nós fomos alunos da FEUDUC, e hoje, por exemplo, como eu sou professora, sou pós-graduada, sou concursada, mas tudo com facilidade? Não, tudo com muita o quê? Dificuldade. Mas também com apoio de pessoas que nos incentivaram. Começo novamente pelo meu irmão, professor Alexandre. Professor Alexandre, como eu disse, que abriu as portas, e daí, né, os irmãos, alguns primos, e aí a família vai crescendo. E o que eu falo é o seguinte, eu falo isso para os alunos, não pensar só no financeiro. Eu vou estudar porque eu quero ganhar mais. Não, você vai estudar porque você irá ter contato com professores qualificados, professores que vão fazer com que você enxergue a vida de outra forma. Mas, olhando assim, hoje com uma distância de quase 30 anos. 30 anos. Né, que você entrou na FEUDUC, tem quase 30 anos de formada. Assim, quando você está lá tomando seu café na sua casa, sozinha, que vai lembrando essa tua trajetória como pessoa, como professora, qual é o fato ocorrido na FEUDUC que ainda mais mexe contigo? Quando você lembra, fala, porra, isso foi foda, foi bom pra caramba, foi ruim, não sei. Não, foi marcante. Para mim, as apresentações dos seminários, que tinha um tablado, né? Aquele tablado, e aí nas apresentações dos seminários, aqueles temas variados, e aí você iniciando, você meio perdida, e aí sendo direcionada, e aí você hoje faz uma autoavaliação. Antes da FEUDUC. Os alunos odeiam, né? Antes. Eu tenho um amigo que falava assim, esses professores não querem dar aula, manda a gente fazer seminário. Seminário. Ouvi então, muito isso, fica me enrolando. Seminários. Meu dinheiro tá lá, eu tenho que... E aí pensa no seguinte, que o professor está sentado e você que está lá apresentando e o professor não está ali. E hoje o seu olhar crítico, né? A experiência, que a experiência, você tem outro olhar. Ou seja, o antes e o depois. O que eu falo para os alunos hoje assim é o seguinte, o que eu penso em relação à FEUDUC. Antes, Solange dos Santos Marques, antes de concluir o curso de letras e a pós-graduação na FEUDUC, e Solange dos Santos Marques, depois da FEUDUC, depois de concluir, como exemplo de superação. De quê? Por que superação? Das dificuldades. Que dificuldade? Porque as dificuldades em ter acesso, não ter material, não ter dinheiro para comprar livro. Nem muitas vezes os eventos que tinha que contribuir com alguma coisa, não participar, porque não tinha condições financeiras, e depois o colega falava, não foi assim, 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 você fazia, o grupo escrevia alguma coisa. Então, eu creio que a superação, por quê? Pela condição financeira. Concluir um curso superior com essa condição financeira. Há 30 anos, não é agora, né, 2026. E o que você acha que poderia ter sido melhor na FEUDUC? O que poderia ter sido melhor? O que poderia ter sido melhor? Não ter fechado.
É mesmo? Hoje. Que hoje eu acho que se a Felduc ainda tivesse aquele espaço, né? Eu tenho na minha lembrança, na hora da entrada, muitos alunos, muitos. Cada turma era com 70, 80 alunos, né? Então, o entra e sai na hora do intervalo, aquela cantina, mesmo sendo pequenininha, a cantina muito acolhedora, nunca vi um estresse, assim, uma briga, algo bem sério, igual nós observamos hoje em algumas universidades, algumas faculdades. A Felduc era Namorou diferente. muito na Felduc? Não namorei Caramba, muito. como é que passa pela faculdade e não namora? Muito na Felduc. Namorou não pouco? Não tive nenhum namorado na Passou 4 anos na Eu Felduc? só achava um professor que faleceu recentemente, as colegas falavam, esse professor é muito bonito, esse professor é muito... Adivinha quem ela vai falar, Vitor? Ele é muito bonito, ele faleceu, Genesi. o professor Genesi, Genesi, de lembra do língua Genesi? portuguesa. Genesi, que estava construindo a casa aqui atrás, de olhos claros. Tem pouco tempo, né, que faleceu. Nós conversamos com ele num dia, 2 dias depois ele faleceu. Excelente professor. E anteontem, não sei se você sabe, quem faleceu foi o professor Edson Sandin. Faleceu ontem, não o sepultamento sabia. é hoje, né? E assim, a geração também, né? A geração, a próxima é a nossa. A geração. Podemos começar a contar o tempo. Eu tenho, assim, a lembrança também que eu na mesma turma com a minha irmã, na mesma sala, e na época nós estávamos estudando e a nossa mãe faleceu. E aí eu já estávamos praticamente concluindo o curso. E o professor Galba, novamente, um professor que marcou, eu tenho até hoje a carta dele. Professor maravilhoso, ele escreveu assim, né, que nós tínhamos que acalmar nosso coração, que assim é a vida. Então marcou também. Eu tenho até hoje essa carta do Galba, professor Galba. E eu tô esperando você falar. E aí é isso. E a Felduc. Fotos, lembranças e hoje professora. E por que não português e literatura? Por que não português e literatura? Não é que a sua formação foi português e literatura, não? Não, foi português e literatura, eu não quis português e inglês, porque na época deveria, eu português... Podia ser PI ou PL, né? Então, inglês, não. E português e literatura, tanto eu quanto a minha irmã. Gramática ou literatura? Gramática. Por que você não gosta de literatura? Literatura... É uma pergunta que eu faço até hoje, sabia? A literatura não sei, que tem que ler muito mais por causa da história, né? A literatura, você sempre liga a história, porque é um fato, né? Um período literário, quando acontece outro período literário, tem o anterior, então tem toda uma história. Então E língua portuguesa, até hoje, eu sou apaixonada. A língua portuguesa, eu sou apaixonada porque você se expressar, você ter esse hábito, né, da leitura, e a língua portuguesa é automático, você observa que às vezes a linguagem coloquial, muitas vezes a pessoa é discriminada em alguns ambientes, mas de repente por não ter tido acesso à linguagem culta, à linguagem formal, e a língua portuguesa é rica demais. Rica e variada, né? E variada. Uma vez eu estava num seminário, essas formações que a gente faz, né? E aí a discussão era sobre a obra do Graciliano Ramos, não, do... Machado de Assis? Não, do interior, a linguagem dele que escreve de Adorim, Guimarães Rosa. Né? Porque a linguagem do Guimarães Rosa, ele é um regionalista, então a obra dele trabalha com a língua regionalizada. Então, para uma pessoa que é culta, ou uma pessoa que defende a língua culta, normativa, essa obra está fora do contexto, né? Mas é uma obra riquíssima. Aí quando pega uma obra do Érico Veríssimo, né? Que é do sul do Brasil, com a linguagem voltada para algumas características do sul do Brasil, também foge dessa linguagem culta. E ao mesmo tempo pega o Machado de Assis, que tem uma linguagem super culta, mas
que para um leitor iniciante afasta completamente. E assim, para a gente já tá finalizando aqui, né? Uma pergunta que também eu faço para a galera que vem aqui falar sobre a Felduc. Como é que você se sente hoje vendo a Felduc do jeito que ela está e da forma como ela está sendo tratada, né? Qual é o sentimento? Você esteve lá recentemente, Sim. né? Como é que é isso? Né? Que se você por baixo passou por ali, pelo menos contando graduação, pós e os encontros, pelo menos 8 anos, né? E indo em outros encontros, outros eventos depois, 10 anos e tá naquela situação. Como é que você se sente? Triste. E não só, recentemente eu fui à Felduc e verdadeiramente é triste ver o prédio. Hoje tem uma escola, né, municipal, onde era o Carandiru, né, pro lado de cá, mas triste porque por causa das boas lembranças. Então, vendo, e triste em relação ao nosso país, por que permitir que isso aconteça, um espaço tão rico, conhecimento, né, vamos dizer assim, por ser uma faculdade, ter sido uma faculdade, ser destruída. Então fica um ponto de interrogação, porque nós não reivindicamos, nós de repente brigamos mesmo, né, entre aspas, por que isso aconteceu? Então a tristeza acontece, eu sinto essa tristeza porque se hoje ainda a Felduc estivesse de pé, né, vamos dizer, ainda o espaço fosse aberto para todas ou quase todas as pessoas de Duque de Caxias ou outros lugares para terem uma formação como nós tivemos, então é triste saber que um espaço tão rico praticamente acabou. Porque está praticamente acabado. Não, aí eu lembro de uma frase de um presidente que ele fala assim: as coisas podem ter terminado, mas as ideias elas vão permanecer. Ou as lembranças. Né? Ou as lembranças. Então, essa série, 30 Minutos em um Café, com ex-alunos da Felduc, se propõe a isso, a guardar um pouco, né, e a divulgar um pouco dessas lembranças. Eu poderia estar entrevistando quem é doutor hoje, quem é mestre, né, que já passou pela Felduc, mas as memórias dessas pessoas não são exatamente as que eu estava pensando em preservar e divulgar. Né? A gente vai ter aqui a presença de uma pessoa que estuda na Felduc, não foi para a carreira acadêmica, nem se tornou professora, mas é formada, e que resolveu ficar em casa. Mas a pergunta que se faz para ela é: como é que a Felduc transformou sua vida? De várias formas. Nós tivemos aqui a dona Eva, né, Vitor? Ela falou: não quis ser professora, eu era dona de salão, enfim, mas a Felduc transformou a minha vida, e hoje, quando eu volto para o lugar onde eu morava, com a minha família, que era um cafezal, né, me dá uma outra visão. Então, a universidade, de um modo geral, os cursos de graduação, o ensino universitário, é o olhar crítico. Né? Não é um olhar crítico no sentido de destrutivo, mas é um olhar mais analítico, de você conseguir ver algumas relações que antes você não via. Né? Então a série se propõe a isso, né? A conversar com pessoas que se formaram na Felduc, ex-alunos da Felduc, alguns hoje acadêmicos, outros não, outros professores, outros não, mas que tenham essa Felduc ainda como essa memória. E o tempo, ele passa. E quando o tempo passa, a sociedade também muda. E o meu modo de ver, eu não poderia, porque eu sou entrevistador, não poderia estar falando, mas tem um julgamento. Eu também acho que, além da má gestão da Felduc, a Felduc não acompanhou as mudanças no mundo da educação. Né? As escolas estaduais conseguiram se adaptar às mudanças na educação, as escolas municipais também, mas a Felduc, como faculdade, não conseguiu se adaptar ao mundo digital, às novas legislação, às novas grades, né? As novas emendas educacionais, e aí ela foi se perdendo. Chegou no momento que não tinha mais como voltar, né? O mundo trabalhista, as mudanças ocorridas no mundo trabalhista, e não voltou. Mas é isso. E aí eu queria que você falasse um pouco agora como é que foi essa entrevista para você
já se despedindo do pessoal que está assistindo a gente. E é contigo. Primeiro eu queria agradecer. Tá nervosa ainda? Queria agradecer a oportunidade, né? E as lembranças vêm mesmo. E parabenizar todo o grupo que teve essa ideia, né? O grupo aqui, Alexandre, que está aqui, né, no microfone, ali atrás tem um Vitor, que é do Laboratório Urbanos Lab, né? Que trabalha com audiovisual, fotografia. Sim. Vitinho, que é auxiliar de produção ali, tá nos teclados ali, já afinado. Essa aqui é a equipe, e também tem uma equipe fora, que é do Ponto de Cultura da PPH Clio. Então a gente já se sente agradecido. E agora? Sim, obrigada pela oportunidade, obrigada aí. E não deixar não permitir que a FEUDUC caia no esquecimento. Então, sempre relembrar para que os jovens, né, as crianças, fiquem sabendo que em Duque de Caxias, próximo ao Lote 15, próximo ao Gramacho, não sei quantos professores, né, foram formados na graduação, pós-graduação, eu sei que não são poucos. Então, que seja divulgado e que esse projeto cresça mais ainda para não deixar mesmo que essa memória se apague. É isso aí. Pessoal, então aqui, estamos encerrando 30 minutos em um café, né? Um café. Produzido por mim, Alexandre Marques, né? Juntamente com o Laboratório Urbanos Lab, com o Vitor e com o Vitinho, que estão ali atrás. E esse projeto, ele é patrocinado pela Secretaria de Cultura de Estado, Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro. Tem assim uma produção do Urbanos Lab, como eu já falei, e ele se propõe justamente a bater um papo com 30 minutos e um café, e nós estamos abertos à colaboração. Se você quiser participar de um programa desse com a gente, entre em contato lá com o Urbanos Lab. Na nossa imagem tem um QR Code que você também pode fazer uma contribuição da forma como você quiser. E daqui a 1 semana, 2 semanas, estará no ar. Eu espero que tenha 20 mil visualizações. É a nossa meta, né, Vitor? Já chegamos a 3 mil visualizações. Portanto, estamos aí. Um abraço, valeu, brigadão. Pensei que você ia chorar e não chorou. Estava se segurando. Um abraço, valeu, Vitor.